Está no ar nosso podcast Entre Braçadas. Você que está nos assistindo agora, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nosso programa é uma produção da TV FBDA, Federação Baiana de Desportos Aquáticos, numa parceria com a CUC, Central Única da Cidadania, uma associação filiada à FBDA. Nossa missão é levar até você a informação de alta qualidade, buscando o bem comum e a consciência coletiva, para que possamos pensar e agir de forma minimamente semelhante. É o mesmo de estarmos construindo um mundo melhor. E sabe como é que você pode nos ajudar? Inscreva-se no canal, dê o like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio e compartilhe. Compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. No programa de hoje, conversaremos com Fátima Afonso. O nosso tema é o coaching esportivo, seu impacto nos resultados dos atletas nos esportes de alta performance individuais e coletivas. E vamos começar perguntando: quem é Fátima Afonso, essa coaching esportiva? Bom, eu sou uma coach esportiva, como você já disse, sou uma analista comportamental e trabalho com atletas de alto nível e amadores. Fátima, me diga uma coisa, o que é coaching esportivo? O coach esportivo é a inteligência emocional aplicada para atletas, para desenvolver performance, para que ele consiga fazer os treinamentos, resistir às pressões, conseguir levar o treinamento até o final, avançar nos seus recordes, nos seus tempos. Prepara o atleta para que ele emocionalmente corresponda ao que fisicamente ele já é, um campeão, um Qual, possível campeão. qual é a finalidade do coaching esportivo? A finalidade do coaching esportivo é desenvolver no atleta o foco que ele precisa ter, o controle emocional que ele precisa ter, criar um ambiente que ele na verdade, é desenvolver a inteligência emocional no atleta. Isso é que o coach esportivo faz. E como a gente já conversou em outro podcast, a gente já teve um falando sobre inteligência emocional, é a inteligência emocional aplicada fazendo com que ele desenvolva foco, que ele consiga se relacionar com as outras pessoas, porque ele entende que as pessoas são diferentes e que ele precisa ter comportamentos diferentes. Aí melhora a relação deles com o técnico, com as exigências, em casa, com a torcida, com os ganhos e perdas, com o treinamento, que às vezes está cansado, não quer acordar, mas ele consegue controlar a emoção e fazer o que tem que ser feito por muito tempo. Porque uma coisa é você fazer uma corrida de vez em quando, outra coisa é você ser um atleta de corrida, né? Você está em competições, você quer em busca de medalha, em busca de resultado. Você tem que permanecer em treinamento por muito tempo. Então, qual é a diferença de um grande campeão por aquele que poderia ter sido um grande campeão e não foi? A inteligência emocional. E o coach esportivo trabalha assim, desenvolvendo a inteligência emocional do atleta, para ele continuar sendo campeão e conseguir ser um campeão. Porque se manter treinando é complicado. Qual a importância do coaching esportivo para os resultados atléticos coletivos? Bom, quando você tem um grupo, o coach esportivo ele trabalha individualmente, mas ele tem que ter uma visão do coletivo. Então, um esporte de vôlei, por exemplo, em quadra, né? Você tem uma equipe lá. Se um daqueles não estiver bem, ou eles não se entenderem, não se respeitarem, não tiverem o entendimento de que tudo influencia no resultado, eles vão acabar em algum ponto mais de pressão ou de cobrança, de imprensa, ou de torcida, ou do próprio técnico, ou do dono, né, da equipe, que tem isso também, né? Começa a ficar aquele clima, como é que eles vão se comportar? Vão brigar, vão render menos. Então, o coach esportivo, ele conhece os jogadores, desenvolve a inteligência emocional neles, ou seja, eles vão ter ferramentas para lidar com o externo e ferramentas para lidar com o interno. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, se eu consigo controlar minha emoção quando estão me cobrando, quando as coisas não estão dando certo,
eu continuo no treinamento. Eu não perco performance. Eu posso não ter o resultado, mas minha performance permanece. Né? Se eu tenho um desequilíbrio emocional, o que acontece com esse atleta? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe. Desce. O que acontece? Lesão. Então, a importância do coach esportivo num coletivo é que uma equipe que tem inteligência emocional, ela se mantém mais tempo em alta performance. Vai ter lesões? Vai, mas diminui, porque ela está com a saúde em dia, porque está acordando bem, está dormindo bem, ela entende a importância dessa e consegue ser empático, por exemplo, que é uma característica da inteligência emocional, com os outros colegas, do momento do outro. Às vezes nem todos estão na melhor performance. E tem um detalhe, quando você faz o coach esportivo em equipe, eles começam a saber, porque o coach esportivo diz para a equipe, né? Quem é quem? Quem é a teoria diz que é a mais comum, né? Mas a gente usa também a de Jung. É um coletivo. Uso, inclusive, o sistema CIS Assessment da Febracis, que é fantástico, que usa as 3 teorias sobre comportamento, né? Sobre perfil de comportamento, análise comportamental. Então, ele vai saber que o outro é dominante, então tem aquele jeito de falar, não é porque ele é diferente, eu também sou diferente, eu sou estável, eu falo mais devagar, eu levo um tempo para decidir. Então, eles começam a entender como cada um funciona, e na hora da quadra fica mais fácil. E a própria comissão técnica começa a ver o individual e o coletivo diferente. Até para arrumar essa equipe, onde fica quem com quem, isso também ajuda. O coach esportivo é fundamental para melhorar os resultados nos esportes coletivos? Com certeza. Bom, a inteligência emocional, o coach esportivo, quando ele começa a trabalhar na comissão, nos coletivos, a comissão técnica tem uma tranquilidade. Porque o que o coach esportivo sabe sobre os atletas, talvez não chegue ao técnico. Normalmente, como não tem, pelo menos aqui no estado da Bahia, não tem essa cultura de ter um coach esportivo, Sim. o técnico tem que fazer as 2 coisas. Ele tem que entender a situação emocional do atleta e do outro atleta e olhar como tem que fazer. Então, é muita coisa, inclusive que ele não tem a capacitação. Exatamente. Então, fica uma coisa meio que amadora. Então, o bom é que o técnico tenha, assim como ele tem o fisioterapeuta, Isso. o psicólogo, Uhum. o treinador, o preparador, que ele tenha o coach esportivo. E o que é que ele faz na comissão técnica? O coach, Sim. ele vai dizer exatamente ao treinador, a toda a comissão, o que tá acontecendo com o atleta emocionalmente. Ele não está comendo bem. Por quê? Porque está com isso. O que sugeriu? O que foi feito? O que precisa? Fátima, eu estou querendo botar ele assim. Olha, não está bem para isso. Agora não é hora de botar ele, tipo assim, puxando o coletivo. Não vai. Quem está bem é fulano. Está muito bem. Fulano, eu preciso de tempo para preparar. Ele tá. Agora, depois que faz o trabalho inicial, que é os 90 dias, depois mais 90, 180 dias, que as ferramentas já estão instaladas, a comissão técnica só vai me dizer, o treino tal, vai ser tal, e não está rendendo. Esse daqui, ele tá com um treino bom e não está acontecendo o que está acontecendo. Acontece no treino, não acontece na competição. Então, isso é o trabalho do coach, saber o que está acontecendo e lembrar ele quais são as ferramentas que ele está precisando usar para parar com aquela, vamos dizer assim, sabotagem, né? Que está acontecendo, porque ele está treinando muito bem, na hora da competição não está. Ou então, que deveriam estar, dois componentes da equipe deveriam estar se entendendo bem e não estão. É um trabalho do coach esportivo. De mostrar para eles quem eles são e por que eles não estão se entendendo e como é que eles podem se entender. Eles podem não ser os melhores amigos, mas eles vão começar a lidar um com o outro melhor. E como é que faz isso? É um processo, né? Que você vai fazer separadamente e guiar esses 2. Quer dizer, além dos atletas, o coach ele mexe com a comissão. Porque a comissão não precisa saber do médico se ele está apto. Sim. Não precisa saber do psicólogo se ele está bem. Uhum. O outro, ele tem que me dizer, por exemplo, Fátima, esse está se lesionando o tempo todo. Será que foi?
observe. Então, é troca de informação. Aí, se não, eu vou falar com ele. Aí eu vou perguntar, quais são as ferramentas que você está usando? Use essa. Está faltando foco, porque Sim. você desfocado, torce o pé. Não é Uhum. verdade? Você bate de qualquer jeito, você não está... Por que você não está indo para o treino? Ah, não consigo acordar. O que é isso? É um hábito que a gente precisa eliminar. Isso é o trabalho de quem? Coach Do esportivo. esportivo. Que é a inteligência emocional aplicada. Então, é uma riqueza, é uma força extra numa comissão técnica, eu acho absurda. Você consegue dizer alguma coisa? Tipo, o cara tá lá, o atleta tá ali e tá com preguiça de ir pro treino. Como é que mexe com ele para ele se animar para ir pro treino? Primeiro já estão. Tem um trabalho inicial, né? Que é instalar as Uhum. ferramentas, explicar para eles como é que a inteligência emocional aplicada vai ser por eles utilizada depois, né? Como atletas de alto nível ou atletas de performance que vai se exigir de alguma forma, né? Certo. Então, ele já sabe, ele já sofreu, quer dizer, já passou, ele já aprendeu as ferramentas, ele já desenvolveu a inteligência emocional aplicada. Pronto. Beleza, acertou ali. Agora ele vai precisar de mim para lembrar a ele o que é preciso fazer e cobrar se ele está fazendo o que a gente ensinou, o que a gente combinou, o que é bom para ele. Porque nem sempre você faz. É a mesma coisa, você dá um treino de natação. Não. O atleta chega lá e não faz. Cabe a quem corrigir. Então, você tem que fazer, você vai ficar mais um tempo. Essa abraçada não está entrando, você está fazendo errado. Então é a mesma coisa. Você, qual é o problema? Ah, aí eu vejo logo, você está desfocando. Aquele caso da natação. Bom, ele no treino faz um tempo de, sei lá, 1 minuto. Uhum. Na hora da prova faz uns 5. Aí eu pergunto, o que está acontecendo? E na conversa você vê se é o hiperfoco que está sendo comprometido, o que está comprometendo, se é o externo, se é o interno. E a gente tem as ferramentas. Então, puxa as ferramentas, faça a combinação e use. Agora, você vai chamar um coach esportivo. Ah, vai começar a competição, chama um coach esportivo. Não vai adiantar nada. E o coach esportivo, ele precisa, igual preparador físico, ele precisa preparar a mente do atleta. Ele precisa aprender a instalar hábitos e desinstalar hábitos. A minha dificuldade é acordar. Eu acordo porque eu fico com sono. Então, vamos instalar o hábito de acordar cedo. Com mini hábitos, com palavras dizendo eu acordo cedo, tudo junto. Uhum. Não tem uma ferramenta que funciona que a outra não funciona. É um conjunto. É igual a médico. Se ele der um remédio só, às vezes resolve, né? Mas às vezes precisa mais de um. Exato. Então é ele que vai dizer. Isso é o coach esportivo. E a comissão técnica fica com esse as na manga. Porque se a equipe pode estar muito bem emocionalmente, desequilibrar em algum momento. Aí, se você não teve o coach esportivo para instalar a ferramenta neles, eles vão ter que ir recursos para resolver isso. Vai ser, tipo assim, sorte de eles se entenderem. Mas se tiver ferramenta, o coach esportivo chama. O que está acontecendo? Ah, porque o cara ganhou, não sei o que. Então, vai fazer essa ferramenta aqui agora. Faça aqui. Para não acontecer. Próximo jogo vai fazer isso. Aí, é o hiperfoco que está faltando. O outro é uma falta de confiança. O outro tem problemas em casa. Então, você tem ferramentas diferentes para cada um. Só que surte o efeito no coletivo. E hoje em dia o coach esportivo já faz parte de comissões técnicas de grandes e pequenos clubes? Sim. São Paulo usa muito, Rio de Janeiro. Fora do Brasil isso é comum. Talvez não chamem de coach esportivo, Uhum. mas tem. Você E citou, deve ser. você citou mais São Paulo e Rio, normalmente é o centro-sul, mas subindo aqui no Não, norte e nordeste. aqui, olha, eu desconheço. Eu não conheço nenhum time de futebol que use. Porque o que que tem de seleção que a gente possa ver que tem uma comissão técnica, que tem recurso? Futebol. É. Aí eu nunca ouvi dizer que o time do Bahia, por exemplo, tivesse um coach esportivo, o Vitória tivesse um coach esportivo. Psicólogo a gente sempre ouve falando. Mas será que o psicólogo tem a forma, como é que chama? A técnica, o método? Porque ser psicólogo é uma coisa, ele trata outra coisa, lembra que eu lhe falei? Traumas e tal. É outra coisa. É o interno, é o externo, mas uma coisa muito mais profunda. Mas essa técnica do coach esportivo, ele tem que, se ele tiver essa formação,
Ótimo. É psicólogo e coach esportivo. Uhum. Mas tem que ter uma formação específica. Se não tiver, não Ele vai vai funcionar lidar- adequadamente. Ele vai lidar como um psicólogo. Vai funcionar, mas se o atleta tiver o recurso. Porque qual é o recurso que o atleta passa a ter tendo um coach esportivo? A ferramenta para usar na hora. Como ela está instalada, ela é rápida. Um psicólogo, ele vai conversar, e isso vai surtir efeito ou não, a depender do estado de espírito ou da condição emocional do atleta. Se tiver muito ruim, não vai funcionar. Não é uma coisa estanque, mas essas ferramentas têm esse poder. Por exemplo, então você não ficava lá, sentava, botava o capacete, orava e ele tinha hiperfoco. Eu tenho que criar em todos os atletas essa rotina, e cada um tem o seu. E ele teve um sucesso Você viu Nadal? absurdo. Nadal, o tenista. Pega, Era bota, isso, Aquilo ali é hiperfoco. E ele, naturalmente, porque ele não teve coach esportivo, que eu recentemente, parece que, não sei se é tão recente assim, mas saiu um documentário sobre ele. Ele não fez isso porque tinha um coach esportivo. Ele fez intuitivamente. Porque muita gente tem uma inteligência emocional intuitiva, adquirida, familiar, e não treinada, consciente. Que é muito melhor. Porque você faz uso na hora que você precisa. O coach esportivo também se aplica aos esportes individuais? Sim, claro. O coletivo, individual, alta performance, amador. Porque, por exemplo, eu quero ir para a Alemanha fazer uma corrida, 42 quilômetros. Uma maratona. Vou lá. Tô querendo treino. Aí, no meio do treino, você sabe que é um treino. O treino é pior do que a corrida. Então, eu tô lá no treino. Tem que treinar bem para poder, na competição, não sofrer. Eu tenho que sobreviver aos treinos. Corredor tem que sobreviver aos treinos, porque a corrida do dia é um alívio. Vou conseguir, pronto. Mas o treinar, às vezes a pessoa não tem cabeça e acaba desistindo de fazer 42, faz 21, ou fica nos 15 mesmo, 10. Mas ele tem uma vontadezinha. Então, o coach esportivo entra aí. Para que ele mantenha a capacidade de estar treinando, que ele consiga administrar as emoções que tira ele dessa meta. Há um planejamento que é feito, mas ele precisa saber que isso é importante. Ter uma meta, ter submetas, o planejamento para cada submeta dessa. Isso é coach esportivo também. Agora, esse planejamento, o que tem lá é o quê? O planejamento do personal, que se ele tiver um treinador, né? Um treinador, o do fisioterapeuta, do nutricionista, está tudo no plano de ação. Mas, às vezes, as pessoas não têm essa habilidade de ver o conjunto de ações que ele precisa desenvolver para atingir aquela meta. E ele acaba deixando de fazer alguma. E aí, a submeta não feita compromete o resultado da meta. É uma soma das submetas. E aí, com o coach esportivo, ele enxerga. É como uma planilha. Sim. Só que na planilha do coach esportivo, ele tem as planilhas dos outros. E ele só precisa fazer com que a mente daquele atleta seja forte o suficiente e que ele consiga equilibrar durante aquele treinamento, que dura meses, às vezes anos. Exato. Conciliando problemas no trabalho, problemas em casa, problemas de amor, de relacionamento, de trabalho, em casa, familiar, antigos, né? Que vive. Se ele souber controlar isso, ele não perde a performance. Ele consegue continuar. Sabe aquele atleta que treina, leva 2, 3 meses cheio de problema e aí volta? Isso. O coach esportivo individual reduz isso muito. Quanto tempo leva para um atleta começar a sentir os efeitos de seus resultados? Se ele está fazendo um coach esportivo, ele vai sentir, com 90 dias, uma tendência aos hábitos que ele precisa para ser campeão. Para ter um resultado positivo, aquele resultado que ele quer, uma tendência. Ou seja, eu abro o olho, eu acordo 5 horas. Mas eu estou querendo ficar na cama. Eu ainda estou com o hábito antigo, mas eu já levanto. Eu já vou. Com mais de 90 dias, fica um hábito instalado. O que significa isso? Que ele vai acordar, ele vai botar a roupa e vai sair. E ele vai ter vontade de botar a roupa e sair. Mas Fátima, eu fiquei assim durante o tempo e agora tá voltando tudo. Tá voltando porque você parou de usar as ferramentas. Aí vai lá e reestrutura as ferramentas. Ele passa a usar novamente e aí equilibra. Essa é a grande vantagem de ter alguém como um nutricionista, como um fisioterapeuta, dizendo,
aqui você precisa ajustar, isso aqui você tem que voltar, isso aqui, o que está acontecendo? Aquela velha pergunta, o que está acontecendo? Você tem atletas que fizeram coach esportivo com você? Sim, claro. Eu estou no surf, foi Gonçalo Brito, um menino fantástico. Ele tem espírito de campeão, tanto que virou campeão. Tem Laura Ribeiro, que é do karatê, que ela é cheia de medalhas. E vocês podem ver isso, você principalmente, no meu Instagram. Sim. E qual é o seu Instagram? Terapeuta Fátima Afonso, TRG. Afonso com 2 Fs. 2 Fs. Que é meu sobrenome. E corredores, né? Mas o corredor é como... Correr, gente, é como se fosse assim, é o natural, né? Então as pessoas acham que botou um tênis, correu, tá tudo certo. Mas não entende que com o tempo tem lesões, então precisa preparar. Que não é qualquer corrida que você pode fazer. Eu mesmo adoro correr. É meu esporte. Antes que você me pergunte. É o meu esporte. Vou perguntar já. Olha, sobre esses atletas que você treinou, eu vou abrir um parênteses para falar de uma experiência nossa. É verdade. É porque era coletivo. Né? Apesar de ser tudo individual, né? Porque cada um performou individualmente, mas nós temos, né, um trabalho social e 4 desses jovens tiveram uma equipe multidisciplinar. Foi verdade. Rogério Arapirá, que era o treinador. Fantástico. Marcelo Afonso. Esse Afonso também, que é com 2 F, não tem nada de coincidência. Esse Marcelo Afonso... Por causa dele que eu corro. Esse Marcelo Afonso é exatamente o seu marido, que já esteve aqui conosco. Era o preparador físico dessa equipe. E você fazia o trabalho de coach esportiva com 4 atletas que eu... Bom, os 4 atletas eram Álvaro, Gabriel, Marcos e Sami. Isso. Cada um tinha uma característica. Sim. Um treinava bem e não competia bem. Um não treinava bem e também não competia bem. Um era mais linear, assim, e dentro daquela condição dele, ele treinava bem e competia bem. E o outro não treinava bem e competia bem demais. Como é que funciona uma coach esportiva para lidar com essas divergências assim? Pois é. Olha, você lembra que a gente tinha inicialmente um objetivo deles construírem um resultado juntos, né? Isso. Na competição. E a gente começou como? A primeira coisa que a gente fez foi uma reunião, lembra? Foi. Para a gente perfilar eles. Dizer, análise comportamental. Quem era quem? Quem era estável, quem era dominante. Inclusive, arrisquei lá, acertei muita coisa. A combinação é que 1 ou 2 lá eu errei, achei que era mais um do que o outro. Então, o que aconteceu ali? Olha, o humano, a mente humana é fantástica. Então, as pessoas são diferentes e vão ser sempre diferentes. Não tem ninguém igual a ninguém. A individualidade, né? O que é nato da pessoa é fantástico. Tu não precisa mudar. O que foi que a gente fez aqui? Eu fiz o perfil comportamental deles, falei para eles. Cada um falou, eu fiz aquela brincadeira, né? Cada um dizendo o que achava que o outro era, depois que eu explanei sobre o que era análise comportamental, que eles participaram lá do CIS Assessment, que é um aplicativo. Um aplicativo não, é um programa, né? Que você joga lá, faz as perguntas muito rápido e dá o relatório perfeito, muito bom. 30 e tantas páginas falando sobre eles. Como é que eles decidiam, como é que eles falavam, e eles se viram, né? Então começou ali o entrosamento. Porque eles entenderam a diferença, as vantagens da diferença e o que o outro podia colaborar com o outro em determinadas situações, na competição. E aí a segunda fase foi identificar, que é a comissão técnica que me disse, essas características de cada um. Que o que treinava bem e na hora da competição era ruim, o outro não treinava e tinha um resultado excelente, o outro que era bom, mas ele não progredia nos tempos como a gente imaginava, porque ele, né, treinava bem, competia bem, e o outro que, tipo assim, o que ia acontecer, para mim tá bom. Não tinha aquela vontade de ser campeão, porque para ser campeão tem que ter um desejo. Ninguém faz um campeão. O campeão ele tem que ter desejo de ser campeão. Agora, para ele ser campeão, ele precisa de ajuda.
Às vezes é um campeão porque tem uma habilidade, né, fora do comum. Nadal mesmo, minha, fiquei impressionada. Capaz, ele era natural dele aquilo ali. Então, maravilhoso. Tanto que ele superou qualquer expectativa, até as dele. Então, o que aconteceu foi isso. A gente fez, analisou, eles se entenderam, sabiam. E aí eu fui ensinando as ferramentas. Eles instalando e depois substituindo hábitos. Por exemplo, foco. Aquele que treina bem e caía na água, fui fazendo entrevista com ele, conversando, percebi que ele se desconcentrava durante o nado. Ele pensava em coisas durante o nado. Ele disse, quando você pensou ali, você perdeu. Porque eram distâncias curtas, lembra? Sim, exato. Você pensa, você vai ter que cair sem pensar. E como é que eu vou fazer isso? Aí a gente treinou aonde? Nos treinamentos. Ele tinha que fazer o que eu ensinei nos treinos. E aí Arapiraca, né, foi comunicado das ferramentas que eles deveriam usar Sim. para que ele ficasse de olho para me dizer se eles estavam fazendo realmente. E aí tem essa troca, né? Você tem que observar o atleta. E aí ir para a beira da piscina, analisar quando eles estão competindo, estar disponível, conversar. Nós nos encontrávamos uma vez por semana, Isso. né? E aí a gente foi criando, inclusive, um laço de confiança. Porque as conversas individuais, eles falavam de coisas que estavam impactando, que eles jamais falariam em outro lugar, a não ser ali, comigo, reservado, sabendo que eu tenho aquele compromisso de não falar sobre o que é conversado Correto. ali. Uhum. Então, eu entendi as dificuldades, né? Tanto que você. Não precisava nem falar, já sabia as dificuldades. Então, a gente investiu em muita coisa ali. Né? Uma academia boa, um Isso. treinador bom, Isso. alimentação, tudo É. isso faz a diferença. E o coach esportivo vem para dar aquele, tipo assim, e na hora H? E no treinamento? Como é que eu mantenho a emoção sem estar É. flutuando muito? O coach esportivo dá isso para a equipe e para o individual. Olha, naquela época, era um projeto social, nós tivemos um suporte da Global Participação em Energia, que foi fundamental, Foi. e eles tiveram, assim, um suporte maravilhoso. Foi. Transporte à vontade, alimentação à vontade, a equipe multidisciplinar, para eles que eram de projeto social, a título de projeto social, foi a melhor equipe, assim, de multidisciplinar que eu vi ser montada para atendê-los. O detalhe, Tinha nutricionista, tinha tudo. aqueles meninos, hoje, nós somos 4, né? 3 já fazem faculdade, e um, Álvaro, está entrando na faculdade agora, no segundo semestre. Os 4 vão estar estudando uma coisa importantíssima, né? Que eles experimentaram uma coisa diferente e vão seguir uma carreira profissional independente de qualquer Isso coisa. é um resultado quase que direto da inteligência emocional aplicada, que o coach esportivo faz parte. É um recorte, né? Assim como o coach em relacionamento e coach business, é um recorte da inteligência emocional aplicada. É que você cria, a pessoa que treina a inteligência emocional e usa as ferramentas, ela cria uma visão de futuro. A visão de futuro é tudo. Tem pessoas que não têm visão de futuro. Elas têm sonhos, mas não têm uma visão clara do futuro delas. O que é que ela precisa, onde ela quer chegar. E aí, quando ela começa a saber o que é que ela quer, tem aquela visão do futuro delimitada dentro de todos os sonhos que a gente tem, né? Que a gente tem muitos sonhos, criança, adolescente e tal. Ele começa o quê? A ser capaz de estabelecer metas, de planejar. E tudo isso se aprende nesse método, nesse treinamento de inteligência emocional aplicada. Dificilmente, impossível, eu nunca vi. Passar por esse treinamento e não sair com a visão de futuro, porque a gente fecha com a visão de futuro. Eu acho isso Isso é importantíssimo. importantíssimo. Você Você sabia que eu não tinha? Não tinha. Clara? Não. Ó, eu fiz escola técnica, eletrônica. Depois fiz direito na UFPA. E hoje faço treinamento, né? Desenvolvimento de inteligência emocional, sou terapeuta. Quer dizer, eu não tinha uma visão de futuro fechada. Eu tinha assim, uma ideia do que eu queria. Mas se eu soubesse, tivesse clara a minha visão de futuro, eu teria ido muito mais longe
Entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendo. Como eu era 0 ou 1, a coisa aconteceu. Pá, 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 pá. Mas eu não tinha visto o meu futuro. Eu fui fazendo. Entendeu a diferença? Uhum. Então não teve um planejamento. Foi acontecendo. Pá, pá, pá. E eu lá, arrombando porta. Entendeu? Eu vou por aqui. Não é aqui, não. Arromba outra porta lá. Não pode ser assim. Isso não é ser inteligente emocionalmente. Assim, para todo mundo entender. Mas aprendeu. Isso é que eu achei mais importante. E sabe quando foi que eu fui... Cair na real? Cair na real na minha segunda filha. 40 anos. Que eu precisava ser mais assim, ter uma previsão das coisas. Eu reagia muito naturalmente, sabe? Aquela coisa natural. Dava certo. Porque, graças a Deus, eu sempre fui equilibrado, tive bom senso. Mas não era uma coisa consciente. Aí, dentro da própria profissão, que eu precisei estudar comportamento, né? Quando você faz inteligência emocional também, você aprende a ler o outro. Por isso que você lê a emoção. Pela expressão, pela movimentação, pelo olhar, né? Porque aí, se você está vendo que o outro está fora de controle, o que pode sair de bom daí? Nada. O que uma pessoa inteligente emocional faz? Ela recua. Embora ela esteja bem para aquela conversa ou para aquela situação, o outro não está. Ou é para tudo ou nada. Eu só não posso recuar se você estiver querendo, mas se não for isso, é melhor recuar. E pelo que eu estou vendo, recuar não é fraqueza, recuar é uma inteligência. Você tem que saber a hora de você avançar e de você recuar, a vida inteira. É isso que eu lhe digo. Se você tem uma visão de futuro, você sabe, poxa, aqui eu vou ter que recuar um pouco, porque se eu avançar, eu saio dessa... É como se você estivesse numa estrada, numa rodovia. Sim. Se você não tiver com tudo calculadinho, as entradas, tudo, você vai passar. Você vai ter que fazer um retorno. Quanto tempo perdido? Quanto tempo eu não tive perdido? Você passa da entrada e às vezes para voltar para ali é uma volta que não tem... Eu tenho informações maravilhosas que eu usei na minha profissão, né? Mas eu não tinha uma visão de usar isso depois. Quando eu vi a necessidade de sair do que eu fazia, é que eu buscando a formação em coaching. Primeiro, eu fiz o processo, né? Pô, eu vou desenvolver minha inteligência emocional. Tem isso, eu vou desenvolver. Quando eu cheguei lá, o meu coach fez assim, você é uma coach nata. Você fez coach com você mesmo, só que você não tinha consciência. Eu digo, que surpresa. Que coisa, surpresa boa. Aí eu virei uma coach. Depois eu virei terapeuta. E fazendo coach, eu tive que fazer o curso de analista comportamental. Estudou. Sim. É isso aí. Sempre. Agora, planejado. A partir de então, planejado. E não indo acontecendo. Isso é ter visão de futuro. Você saber o que você quer é uma coisa. Você construir sua visão de futuro é outra. É como se você fosse com o mapa já marcadinho, as entradas e saídas e o lugar. Pá. Certinho. Isso. Você pratica algum esporte? Olha, eu não sei, musculação não é esporte, é? Eu tenho essa dúvida. Musculação é esporte? Quando você faz aquela musculação para aquela competição de fisiculturismo, é esporte. Então, você fica fortinha ali. Eu só faço corrida. Eu sempre gostei. A verdade é que eu sempre gostei de nadar. Olha, tem uma competição de musculação que é levantar supino, tem um negócio assim. CrossFit. Não é CrossFit? Não é CrossFit, não. Tem uma competição mesmo. Você chega lá, aí bota 100 quilos no Deus me livre. Tem uma competição. Eu não quero competir com isso, não. Aquele de arremessar aquele negócio lá. Você sabia? Eu sempre gostei de nadar. Sim. Porque eu morei a maior parte da minha vida em Ilhéus. Mas você nadou onde? Eu nadei no Português. Com ralim. Eu trabalhei lá também. Eu nadei com você na Eco. Na Eco, Mas no Português eu trabalhei lá. Quando o Ralim trabalhava, eu estava lá também. Eu estava lá. Eu gostava de nadar, mas eu nunca gostei de competir. Certo. E eu nunca tinha corrido. Porque meu pai era um sujeito arcaico, né? Ele não imagina a filha dele correndo no meio da rua. Sim. Então eu não corria. Eu saía lá. Aí eu conheci meu marido, Marcelo Afonso. Rapaz. Teve aqui comigo, nadou comigo, rapaz. Marcelo Afonso. Aí ele disse, por que você não corre? Ele vai correr aonde? Como? Você bota um tênis e corre. Não precisa ter um lugar específico. E eu comecei a correr com 24 anos.
Aí fiz corrida de 10, corrida de 5, corrida de 15, fiz 3:21. E aí voltei para minhas corridinhas de 5 e 10. E você utiliza as ferramentas de coaching esportivo para aumentar a sua performance? Sim, claro. Principalmente para resistir ao treinamento, né? Para me manter correndo. Porque, poxa, você já tem um monte de coisa fazendo. E ainda tem o treinamento. Porque a musculação você não pode deixar de fazer. Sim. Isso é fato. Eu era contra mim mesmo quando eu comecei. Eu faço obrigatoriamente, já são 15 anos fazendo esse Pois é. negócio. A musculação é fundamental. Eu fui para triatlon, rally. Você nada, você não faz musculação? Faça. Falei, mas aonde? Perto da minha faculdade que eu fazia direito na UFBA. Sim. Vai lá fazer musculação. Ah, na triatlo lá de Rubão. Foi lá que eu conheci o Marcelo. Ah, ele trabalha. Tá certo, O rapaz. amor é lindo, casamos 2 filhas. E ele me apresentou a corrida. Uma coisa mais democrática que existe na face da terra, a gente quer correr. Aí eu comecei a correr. No início, para mim era muito difícil, porque faltava ar, ficava cansada, achava tão estranha a corrida. Corri, eu vou correr. É o namorado, né? Amor faz coisas. Aí eu fui correr. E é o esporte que eu mais gosto, é correr. É difícil para mim, sabe? Até hoje eu corro. Mas eu assim, não quero investir para performar, Sim, para melhorar meu tempo, porque eu tenho horror àqueles tiros. sim. Eu tenho horror, eu tenho O treinamento é aqueles eu tenho tirozinhos. dificuldade de melhorar meu tempo. Então, eu Aham. gosto de correr por quilometragem. Sei. Então, eu mantenho a corrida de 5, a corrida de 10. O tempo vai melhorando por estar fazendo, né? Não é ruim, mas também não é Aham. bom. Eu faço 5 para mais de 30. Você 30 minutos. você se diverte mais do que compete. Isso. Eu gosto do esporte porque eu me divirto com ele. E converso, falo com as pessoas. Durante a corrida? Correndo. Ah, Correndo, treinando. então tá se divertindo mesmo, porque quem treina Quem mesmo performa- não tem como. Não Quem tem quer como... performar? Aí o coach esportivo, para mim, por que funciona? Porque eu aceito o que eu quero com a corrida. Uhum. Isso é ser inteligente emocionalmente com o esporte. Porque se eu ficasse nessa de querer performar, eu tinha largado a corrida. Entendeu? Sim. Isso também serve para as pessoas amadoras. Ah, agora que eu me larguei. Largou porque estava vendo o esporte que estava fazendo de uma forma que não tinha nada a ver com ela. Eu posso nadar e não competir. Eu posso correr e não competir. Eu posso fazer provas e não me sentir obrigada a performar. Sim. A não ser que eu faça parte de uma equipe. Uhum. Mas não é fazer parte daquela festa que é competição, qualquer que seja. É muito legal. É. Então, já tive atleta, não vou dizer o nome, porque não me permite, não quer que diga, inclusive. Tem coisas que a gente, né, tem vergonha. Ah, aquela coisa que eu lhe falei. Tem gente que tem vergonha de recorrer a um psicólogo, Sim. a um psiquiatra, a um Aham. coach esportivo, porque não quer que as pessoas achem que ela não tem vontade própria ou que não tem domínio sobre as próprias emoções, os seus hábitos, e acha que é fraqueza. Não é. Gente, isso é uma técnica como qualquer outra. Você não vai no nutricionista? Sim. Não é porque você não consegue se controlar para comer, é porque você precisa de alguém que lhe oriente. Exatamente. A mesma coisa é o coach esportivo. Uhum. E aí ela não quer que diga, foi uma mulher. Sim. E ela que sempre quis correr, mas não ia correr, porque ficava nessa. Porque como ela não tinha uma corrida maravilhosa e convivia com pessoas que corriam com uma certa, né, desenvoltura, ela largava e ficava com aquela frustração ali. Aí ela me procurou. Ó, ela viu uma slide daqueles, slide, 1920, um card daqueles. Sim, aquele Que cardzinho. bota no Instagram. Uhum. E ela vinha falando que o que era o coach esportivo e que serviria para qualquer pessoa que quer Ela se começar, que interessou. quer permanecer, que quer. Eu expliquei tudo, né? É. Aí ela se interessou, me ligou. Isso funciona mesmo? Eu digo, só vai ter uma forma de você descobrir. Fazer. É. Ela aí me explicou que a situação era essa. Pronto. Hoje corre. Não corre as maravilhas, mas não tem uma corrida que não me coisa com ela. E ela corre bem quando tá correndo melhor que eu. Porque ela aceitou o quê? As limitações. Ela superou essa fase dela. Essa aí. fase, porque ela corria e parava porque não avançava. Tipo assim, começava com pessoas, né? Uhum. Aí essas pessoas avançavam. Como ela não avançava, ela
desistir. Entendi. O que era isso? Administrou mal as emoções. Não se conhece, não entende o perfil, o seu próprio perfil. Quem é você? Então, se conhecer é É fundamental. fundamental. E a inteligência emocional é para isso. O coach esportivo é um trabalho contínuo ou pontual? Ele deve ser pontual. Não deve ser contínuo. Agora, você pode precisar novamente de uma, como se diz assim, uma auditoria, de uma arrumação. Por exemplo, fez há 3, 4 anos comigo e agora está tendo dificuldade com outras coisas que na época não tinha dificuldade. Quer fazer alguma coisa, está sendo dificuldade. O que é que a gente faz? A gente faz uma sessão para rearrumar as ferramentas que ela provavelmente deixou de usar ou está usando equivocadamente, não está fazendo planejamento, não está pensando na meta, esqueceu de como deve ser feito quando você tem um objetivo a alcançar. E deve ter tido outros problemas, como foi o caso, de emoções novas, porque aconteceram coisas novas. Por exemplo, um pai morre, um avô querido morre, né? Ou então você muda de emprego, está altamente estressado, isso impacta na sua vida. E você não vai ficar esperando um tempo para dar certo, porque você precisa dar certo agora. Então você procura seu coach. Pode ser esportivo, se for na área esportiva, o seu coach performance, né, de uma forma geral, para ali reorganizar, para que nesse período que você está sob pressão, sob estresse, está percebendo porque é inteligente emocionalmente, está percebendo que suas emoções estão precisando e não está conseguindo sozinho. Vai e contrata seu coach. Se nunca fez o processo, tem que fazer o processo todo. São 10 sessões, uma por semana, é rápido. Uhum. E depois manter as ferramentas. Aí tem essas sessões de como é que estão as coisas. Está funcionando, não está funcionando? Está fazendo, não está fazendo? Alguns precisam, outros não. Então, o coaching, de forma geral, é pontual. Agora, no coletivo, é pontual? Não pode ser. Porque muda as metas, porque muda as cobranças, porque tem mudança coletivamente, Entendi. muda alguém, então aí tem que ser contínuo. Contínuo. Dê um exemplo em que a presença do coach esportivo poderia ter feito a diferença no possível resultado. Bom, o clássico, que eu até falei, eu acho que eu falei no outro podcast, que é Simone Biles. Sim. Como é que pôde? Ela tinha toda uma comissão. Ela foi para lá com a expectativa que ia arrasar. Que emocionalmente ia conseguir equilibrar, não equilibrou. Faltou o quê aí? A visão do coach esportivo. Dela ter ferramentas para sustentar. Mesmo assim, com o coach esportivo, ela poderia não ter condições de controlar a emoção? Sim, se fosse caso de uma terapia. São traumas. Aí, o impacto para organizar com as ferramentas de coaching esportivo, a inteligência emocional, complica. Entendeu o que eu estou querendo dizer a diferença? Uhum. Porque parece que ela teve alguns problemas graves antes. Com a terapia não conseguiu resolver. Não tinha coach esportivo. Ela, por experiência, sabendo que para ela tirar a nota que ela precisava, assim, lembrando. Eu sei, aquelas notas. Eu posso estar errada, hein, gente? Não, eu sei, mas aquela nota Aquela aí tá nota toda. alta, ela tinha que jogar o exercício mais difícil dela. E se ela errasse. Porque entra com 10 e aí depois vai perdendo os pontos. Ela tinha que. Então, e se ela errasse, ela podia ter lesões graves. Então, ela não quis arriscar, porque ela sabia que o foco dela estava comprometido, porque ela tinha que ter hiperfoco. Fazer sem pensar. Igual cair na piscina e do outro lado. Uhum. Pronto. Quem disputa 50. Não, quem disputa 50 nem respira. Respira fundo, exatamente. trava e vai embora. Então, muito menos pensar. Pensou, acabou. Uhum. Então, quem faz esse trabalho para ele não pensar? O coach esportivo. É ele que identifica, é ele que diz a ferramenta. E uma ferramenta que pode funcionar para você só uma, e outra pessoa precisa de 2, 3. Arrumada, porque ele é um conjunto de coisas. Nós somos um ser complexo. E o olho do coach esportivo é fundamental na hora de detectar isso. Porque às vezes, se é que é assim, o atleta não está vendo, o coach vê e faz a aplicação dos métodos acho que a do comissão trabalho. técnica mesmo. Sim. Né? Porque eles estão fazendo o trabalho e veem o rendimento crescer ou diminuir. Quando o rendimento não está
funcionando bem, a coisa não está andando, porque há uma falta de equilíbrio emocional, quem é que pode rapidamente? Um coach esportivo, porque tem as ferramentas instaladas nos atletas. Por quê? Chamar o coach esportivo na véspera de uma competição, ele não tem o que fazer. Pois é. Ele só vai observar o atleta naquela competição. E depois, para posteriormente, mas naquela competição, você tem que ter um coach esportivo, no mínimo, para ter alguma ajuda, 90 dias. Para funcionar, 180 dias. E ele está ali para ser acionado nas competições que precisem, né? Tipo assim, uma grande competição. Quando é uma competição simples, que sabe que a classificação... Por quê? Tem um coach esportivo lá na beira do campo, precisa. Mas uma competição que o alto nível é absurdo, que a diferença, você sabe, é mínima. Qualquer problema naquela hora, se não tiver um coach ali para dizer, aquela ferramenta, faça. Faça. É como se houvesse uma ligação, uma confiança. Ela sabe, eu sei essa ferramenta, a gente se entende. Eu vou usar agora. E ele tem que criar a rotina de foco dele. Ele tem que ficar descobrindo quais são as habilidades que ele está precisando. Por exemplo, naqueles 4 Sim. que foram treinados, cada um precisava de uma habilidade diferente. Desenvolver uma habilidade diferente. Então, o eu sou de cada um é diferente. E foram eles que montaram. Por quê? Sabendo o que ele sentiu. No início, eles não conseguiam, como a maioria das pessoas, não conseguiam entender bem qual era a emoção que estava por trás. Que emoção, onde, como. Não sabe nomear. Não tem assim, uma estrutura para se... Não, isso aqui eu sei que é assim, isso aqui eu já sei que é o sentimento, já tá envolvendo as minhas impressões, o que eu já passei na minha vida, o que eu vivo, o ambiente em que eu vivo, é uma coisa. A emoção primária é essa. Então, eu já estou percebendo. O meu adversário, inclusive, eu posso usar isso para desestabilizar meu adversário. Sim. Se eu percebo que a emoção dele, ele vai fraquejar porque eu fiz alguma coisa, eu começo a usar isso. O cérebro já faz isso normalmente. O seu cérebro sabe, ele lê todo os meus movimentos, pequenos movimentos faciais, tudo. Só que você não tem consciência aí disso, então você não desenvolve isso. E não usa isso. Entendeu? Então, um atleta que é treinado, ele começa a perceber, não só ele, como o adversário que ele precisa vencer. Como foi Nadal e Djokovic. Djokovic, né? Djokovic? É. Djokovic, Pronto, nome difícil. É. Os dois. Djokovic leu Nadal, começou a vencer ele. Nadal reagiu, leu Teve um Djokovic. brasileiro aí agora de 19 anos, leu Djokovic e tomou 2-0 e virou um jogo, ganhou. Você tá me entendendo? Uma coisa histórica, assim. Mas Nadal, ele fala nesse documentário excelente, ele fala que Djokovic entrou no cérebro dele. E que ele percebeu. E ele ficou sem conseguir vencer. Ele só conseguiu vencer na hora que a equipe mudou a tática de jogo, começou a dar certo, e ele então... Por quê? Porque ele não tem coach esportivo. Então, na realidade, aí eu vou lhe fazer... Pegando esse gancho. Uma equipe multidisciplinar atuando sobre o esporte individual e o coletivo é fundamental hoje em dia para poder esses resultados aparecerem. E mais ainda, se quem está do outro lado tem. Ou, naturalmente, tem uma mente já com algumas habilidades nesse sentido, como esse Djokovic e Nadal tem. Mas é natural, eles não falam que foi desenvolvido, que é uma habilidade, não, foi o sentir. Né? Ele tinha um espírito de campeão, de vencer, aquela vontade de vencer. Um grande campeão, ele tem que ter essa vontade. Você fez uma colocação aí de Ayrton Senna, umas 2 vezes, mas na natação, também tem. Repare, a gente teve recentemente César Cielo, que ia para a prova se batendo. Quando ele chegava no bloco, ele estava vermelho. Pode ser. Aquilo é uma técnica? Pode ser. Pode ser. Eu não sei se ele declarou. Eu sei. Não sei tem também. Tem uns que botam assim, bota uma toalha, bota arruma sempre assim, bota uma toalha, bota a garrafa aqui.
Isso pode ser um ritual de foco? Pode. Desde que seja consciente. E isso é criado aonde? Na competição? Não. No treino. No treino. Tem outras ferramentas também. Por exemplo, tem uma ferramenta que é você antecipar o resultado mentalmente. Quem fazia Sim. muito isso é Romário. Hum. E falava, até hoje, fala como que, viu? Entendeu? Por quê? Ele fazia uma ferramenta que mentalmente já existe, você só vai usar consciente. Ele usou porque em algum momento funcionou e ele aproveitou. Porque Romário Ousado, ele é ousado. Meu Deus, Ele é Romário. Eu gosto atrevido. muito dele. Atrevido. Mas o bicho é danado. É. Aí, o que aconteceu? Ele usou aquilo, funcionou. Mas isso, visualizar o que você quer, é 90% do que vai acontecer. Se você conseguir. Então, é uma ferramenta que você tem que treinar. Treina como? Amanhã vai ter treino. Aí a Arapiraca deu tempo. Pusei com os meninos. Certo. Deu tempo. Uhum. Você é tal, você é tal, você é tal, você é Ah. tal. Vocês vão visualizar, batendo lá no relógio, 1 segundo a menos do tempo que ele botou. Só isso, 1 segundo. Uhum. É muito. A depender da prova, é muito. 1 segundo. Menos. É. Pronto. Aí, se fizerem com o tempo, eu visualizei hoje, amanhã. Não. Com o tempo, o seu corpo todo se prepara, porque o cérebro dá o sinal para que seja possível fazer isso. Entendo. Entendeu? Então, por exemplo, eu descobri hoje, numa competição que dura 3 dias, 2 dias, não, final de semana, sei lá, que o que eu vou nadar na próxima bateria tem um tempo tal. Aí eu vou de noite e visualizo eu fazendo o tempo melhor que o dele. Ah, entendo. A possibilidade dele conseguir fazer, se ele tiver uma equivalência atlética, é muito maior do que o outro que não pensou. Uhum. Quando você está competindo na linha de frente, que você passa pela medalha e diz para ela, olha, eu vou voltar aqui daqui a pouco para lhe pegar, se botar o foco e... Isso é a ferramenta de visualização. Uhum. Você visualiza, é a mesma coisa da visualização de futuro. Se você tem a visão de futuro e tiver ela nítida, constante, você vai chegar lá. Mais rápido do que se você não tivesse visto. Entendo. O que você é capaz de criar mentalmente, ela se realiza no mundo real. Isso é física quântica. Por isso que o coaching, a inteligência emocional aplicada, é baseada em neurociência e física quântica. Física quântica já provou o que você é capaz de visualizar acontece na sua vida real. Agora, por quanto tempo? O que você precisa fazer para isso? Dos exemplos é esse que eu lhe dei. Você está falando em física quântica. O que é que você poderia dizer para explicar, para que a pessoa entenda melhor o que é física quântica? Bom, vou tentar. Olha, a física que a gente conhece na escola Sim. é a física newtoniana, né? Certo. É a material. Que compõe. Isso. Só que, com o tempo, com os recursos tecnológicos, começaram a ver que as leis de Newton não se aplicavam no nível atômico. Se você olhar o átomo, Sim. ele é um grande vazio. Então as coisas não são concretas, é um grande vazio. E que elas reagem aos pensamentos, que foi aquela experiência das moléculas de água. Lembra? Sim. Que o experimentador, quando ele pensava positivo, elas se apresentavam de um jeito para o observador. E quando a emoção era negativa, aparecia de outro jeito. Assim como o eu sou funciona. Outra prova, tudo física quântica. Sim. Que quando chegou para uma equipe de trabalho e disse que elas eram melhores, que disse que vocês são os melhores, vocês são capazes. Essa equipe, que era medíocre em outra empresa, foi exatamente como o líder deles disse que era. Eles evoluíram absurdamente. E fizeram isso ao contrário e deu o mesmo resultado. Equipes fantásticas começaram a dar resultado negativo. Então, o que você fala interfere no seu mundo real, inclusive no seu corpo, em tudo.
Isso é provado por quê? Pelas leis que regem o mundo subatômico e que nós somos feitos de frequência. Pensar positivamente Nós é. somos feitos de frequência. E a voz é Uhum. frequência, pensamento é frequência, som é frequência. Por isso que os orientais usavam pam. Tem. Ali tem, quando bate ali, não é qualquer frequência. Eles estudaram para sair um som na frequência X, que cura isso, que cura aquilo. Isso é real. Só que agora estão tendo experiências consideradas científicas e que o mundo aceita como informação confiável. E Uhum. mesmo assim tem suas É. desconfianças. Mas quem quiser, joga joga em qualquer lugar no Instagram. Então, se você botar física quântica, vocês vão ver tudo isso que eu estou dizendo. Uhum. Importantíssimo. Ah, Bom, claro. nós estamos chegando ao final desse episódio Que e pena. e eu vou pedir a você que, a exemplo do outro episódio que nós já fizemos, você dê um recado sobre a importância do coaching esportivo, que é uma coisa que vimos aqui que dá resultado. Sim. E as equipes, independente de ser esportiva ou de trabalho, onde for, quando o coach esportivo atua de forma positiva, vamos dizer assim, o efeito sempre é bom no sentido de, como você falou, jogou para baixo, a equipe foi. Jogou para cima, a equipe foi. Deu seu recado final, olhando para quem está lhe Não assistindo. importa se você é um atleta de alta performance, se você já é um campeão, ou se você deseja ser um campeão, se você é um amador, faça o coach esportivo. E se você tem uma equipe, se você é líder de uma equipe, procure um coach esportivo. Porque é essencial para que você se manter sempre, no seu 100% é impossível, mas você fazendo uma coisa sem tantos altos e baixos na sua carreira como atleta, ou no que você executa como amador, é preciso que você saiba lidar com as suas emoções, ser inteligente emocionalmente e ter um coaching esportivo, porque ele vai usar as ferramentas específicas para o esporte, porque tem as ferramentas específicas também para business. Se você é líder de empresa, tem uma equipe, como é que você faz para que sua equipe tenha um resultado de alta performance? Use o coaching, a inteligência emocional aplicada. Vai fazer toda a diferença. E hoje, o mundo moderno já usa. E você pode nos ajudar. Ajuda. Inscreva-se no canal, dê o like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio e compartilhe. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. A Fátima Afonso, os nossos agradecimentos. Foi um prazer. Obrigada. Foi ótimo. Falar disso eu amo. Tomara que a gente faça, repercuta onde precisa, né? Nas equipes. É isso aí.